Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi, gente, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida, podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntos e juntos a gente desenrola várias ideias. Vou começar contando que esse é o último episódio de 2023 do Cena Rápida, por isso é um episódio que vai trazer um panorama geral do que rolou por aqui ao longo do ano, e é também uma forma da gente dizer até daqui a pouco, porque em 2024 a gente volta e com muitas ideias desenroladas. Mas antes, logo no último episódio do ano, eu não poderia deixar de lembrar que o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Aqui na descrição tem link para as nossas redes sociais, para o nosso portal de notícias, o canal no WhatsApp e também para a nossa campanha de financiamento, onde vocês podem apoiar o nosso corre a partir de R$5. Agora sim, bora conferir um pouco do que rolou ao longo de 2023 no Cena Rápida. Bora lá desenrolar esse papo? Por aqui no Cena Rápida a gente sempre fala que o nosso objetivo é trazer ideias desenroladas para inspirar seu corre. E se você é ouvinte frequente do Cena Rápida, deve ter reparado que a gente sempre fala sobre algum contexto ou problemática social a partir de iniciativas que estão nas periferias, mobilizando de alguma forma aquele território, cobrindo alguma brecha. E assim foi quando falamos sobre racismo ambiental, a luta e os saberes quilombolas, sobre a busca por memória, verdade e justiça a partir do movimento Mães da Leste e vários outros exemplos. É importante reforçar o porquê da escolha de contar essas histórias. E a Versilene Francisco Dias, coordenadora jurídica da CONAC, que participou do episódio 7, nos ajuda a lembrar por que contamos sobre os fazeres, os conhecimentos de pessoas indígenas, negras e periféricas. Lá no episódio 7, a Versilene trouxe um resgate de parte da nossa história. Esse Brasil ele foi construído mediante esforço, suor e sangue da população negra. E mesmo depois da abolição, da escravidão, essas comunidades, essas pessoas negras ainda foram excluídas dos processos políticos, dos processos de construção, dos processos econômicos brasileiros, não fazia parte da sociedade brasileira. Uma população que não fazia parte da sociedade brasileira e que é parte central de toda a construção do país. É daí que trazemos as ideias desenroladas, de uma população que no seu cotidiano, atravessado pelas desigualdades sociais, econômicas, de gênero, segue fazendo muito onde o Estado chega pouco. Ou melhor, chega de uma forma muito específica. A Gabriela Alves, que é cientista e urbanista social e cofundadora do Perifa Sustentável, participou do episódio 5 e lá ela trouxe sobre como a organização e o conhecimento ancestral são parte dos territórios. As nossas bandeiras, as nossas colocações é de reivindicar porque é uma falta de política pública e olhar para o nosso território. Então, essa falta ganha força, demonstra o quanta criatividade, organização e esses conceitos furu-furu que a gente aprende hoje, o quanto eles já são práticos há muito tempo. É uma tecnologia e conhecimento ancestral de potência e força, que nos coloca no lugar de luta, no lugar de não aceitamos do jeito que está. Muita criatividade e organização para questionar e buscar mudanças. Isso diz muito sobre as várias iniciativas que passaram esse ano por aqui no Cena Rápida. A busca por saneamento, moradia, justiça reprodutiva, o direito ao brincar, muitas histórias que envolvem inteligência, criatividade e organização diante das ausências programadas. E entre essas tantas histórias de inteligência, falamos muito sobre o corre das mulheres, mulheres negras que são a base de várias lutas e conquistas, do racismo ambiental ao grafite. E no episódio 12, sobre o apagamento do trabalho de mulheres na cena do grafite, a grafiteira e artista visual Caroline Tizá falou sobre a importância das mulheres no grafite, no movimento cultural e social como um todo. Eu acho que só existe grafite hoje no Brasil, assim, em qualquer lugar, né? Mas só existe movimento cultural, pelo menos em São Paulo, pelo menos nesse território aqui que eu habito, porque antes muitas mulheres plantaram, né, nesse chão, assim, né? A gente pisa num chão que foi fruto de lutas, né? As moradias que a gente vive, as escolas, os postinhos de saúde, né? Então, a gente ter saído desse contexto que a gente só pensava na sobrevivência e a gente pôde ter um respiro de se organizar culturalmente, né? E ter, né, até institucionalizar algumas coisas, foi porque muita mulher lutou e ficou invisível, né? É um trabalho que sempre
legado ao apagamento, assim. Então, se tem hoje um movimento hip hop fortalecido, foi muito trabalho de muitas mulheres, assim. Então, mesmo que muitos caras assim se digam pioneiros em diversas artes, né, que se digam como Pedro Álvares Cabral, quem chegou e quando chegou era tudo mato, a gente está contestando isso. A gente diz que não, tipo, tinha mato, mas tinha muita gente, tinha muita coisa acontecendo antes de se fazer, né, esse marco, essa narrativa de que começou com poucos e essas pessoas eram homens. Trocamos muitas ideias sobre o apagamento de mulheres em diversas áreas. Por exemplo, a Ana Sanches, que é pesquisadora na área socioambiental e de questões raciais, conversou com a gente no episódio 13 sobre a atuação de mulheres na pauta ambiental. Então, as mulheres são as que mais se articulam em torno da resolução de um problema. E a questão ambiental não é diferente. Então, acho que o primeiro ponto que eu aponto como a importância das mulheres dentro da área socioambiental é porque elas são a maioria que fazem toda a movimentação e articulação quando a gente pensa numa questão ambiental. Então, se você for num quilombo, você vai ser recebido por mulheres. As mulheres plantam, as mulheres colhem, as mulheres bordam, as mulheres cantam, as mulheres caçam, as mulheres cozinham. Então, as mulheres, elas têm um papel fundamental quando a gente pensa a ética do cuidado, né? Para si mesma, para a comunidade, né? Para a terra, para o seu mundo. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu apontaria, né? São muitos pontos, mas acho que esse, para mim, é fundamental. As mulheres, quando a gente olha para a luta socioambiental, elas são as que mais se articulam, né, dentro dessa organização e da articulação do cuidado. E um segundo ponto que eu também acho muito importante é a questão da visibilidade para a luta das mulheres, porque nós, mulheres negras, e aí, né, relembrando que é importante que as mulheres negras, assim como as mulheres indígenas, tenham visibilidade, porque elas são a luta, elas são a base da luta socioambiental, ao mesmo tempo elas são invisibilizadas. Então, é importante que a gente pontue e jogue luz, né, nesse cenário da luta das mulheres negras, que é uma pauta socioambiental, porque elas são as que menos têm possibilidades de holofotes. Então, a gente tem uma ou outra, né, que acaba tendo visibilidade pelo seu trabalho, mas se a gente olha para o macro, né, o tanto de mulheres negras, indígenas que têm atuantes na área socioambiental, a visibilidade, as nomenclaturas não chegam até elas. Então, tem muitas lutas, principalmente de mulheres negras periféricas, que são invisibilizadas, porque elas são atravessadas pelo machismo, pelo racismo e também pela questão de classe. E como a gente acredita que não podemos resumir ou olhar para esses corpos atravessados pelas desigualdades apenas pelo aspecto da luta, também falamos sobre música, agricultura, humor, riso, direito ao brincar. E no episódio 14, a Vanessa Rosa, que é criadora do Terreiros do Riso, educadora e artista do riso, aponta que festejar também é sabedoria e parte da população negra. Então, se a gente pegar, por exemplo, o samba de roda, o coco, o maracatu, o jongo, o próprio cavalo marinho, enfim, o próprio culto aos ancestrais, né, os orixás, inquices, vodunces, tem uma festividade, né, tem uma pulsão ali festiva, onde envolve diversidade de linguagens, né, onde muitas vezes se misturam o que é dança, o que é música, o que é teatro, o que é brincadeira, enfim, e que ali, dentro do que eu venho aprendendo, tem a alegria que envolve tudo isso. E a alegria como essa alavanca que nos direciona dentro do que é a nossa existência. Para além de um sentimento momentâneo, ela é, mesmo agindo no aqui e agora, ela me faz lembrar, dentro do que eu compreendo que é o nosso tempo em espiral, de que nós somos a continuidade de uma herança ancestral muito maior do que o que nos condiciona, muitas vezes, na violência que a gente passa dentro do que é o processo ainda de colonização, enfim, de continuidade, ou do racismo, né? Então, eu entendo muito esse lugar dessa tecnologia nesse sentido, porque mesmo diante de tudo, festejar é a grande sabedoria, né? Nos manter vivos, alegres.
Ao longo dos episódios desse ano, a gente buscou registrar os fazeres de pessoas pretas, periféricas, indígenas, quilombolas, LGBTQIAPN+, para que no futuro novas memórias sejam acessadas sobre essas populações, que por muito tempo não contavam suas histórias, suas potências e os seus saberes. E também apontar o papel das políticas públicas na garantia de direitos. A Alessandra Tavares, antropóloga que participou do episódio 3 sobre a atuação das mulheres no samba, fala do futuro ser resultado daquilo que a gente vive agora. E no agora, o Cena Rápida tem contado sobre as potências dos sujeitos e territórios periféricos. Aqui um pouco dessa perspectiva a partir da Alessandra. O presente marca muitas mudanças e o que a gente faz hoje é o que vai apresentar o que vai ser no futuro. Então, eu acredito muito nessa geração que faz questionamentos, que põe outros questionamentos, que tem outro corpo, que apresenta um outro corpo nas ruas, que está produzindo muita coisa. E confio também na nossa geração, que produziu muita coisa e que continua, às vezes, por caminhos não tradicionais, levando essa discussão. Então, eu acredito que o futuro é o resultado do que a gente vive agora, né? E da nossa capacidade de agir agora. Não adianta você estar sentado aí ouvindo podcast e falar o futuro vai ser melhor. Tá, vai ser melhor como? Por quê? Qual é o seu papel nesse futuro, sabe? Senão você não se implica e o futuro não depende de um outro, né? A gente precisa acreditar na nossa potência política, né? Na nossa potência de articulação ali onde nós estamos, não importa onde nós estamos. E construir esses mundos a partir do agora, né? Então, o que a gente projeta de futuro, o que é o projeto de futuro, que é a plena humanização de mulheres negras, periféricas, de mulheres de geral e negros em geral, eu acho que a gente constrói agora, né? Quando a gente se humaniza, quando a gente discute, quando a gente tem ações formativas, quando vocês produzem esse podcast, sabe? Qual a força desse monte de energia, que é energia política, que é vontade de transformar, vai impactar no futuro? Eu acho que quanto mais a gente consegue fazer, né, de modo tranquilo, também acolhedor, sem nos colocar uma pressão gigante, sem querer carregar o mundo nas costas, mas cotidianamente, continuamente, eu acho que esse faz o futuro. Contar sobre as dinâmicas e os atravessamentos nos territórios a partir das histórias de cada iniciativa que compartilhou seu trabalho com a gente é lembrar que as nossas demandas são coletivas e que é no coletivo, juntos, que a gente precisa construir. Aqui no Desenrola com Cena Rápida, através do jornalismo periférico. E o Anapuaca Tupinambá, criador da Rádio Iandê, que participou do episódio 6 sobre o registro de memórias reais na perspectiva indígena, nos lembra sobre a construção de futuros juntos. Ser um bom ancestral hoje é olhar para trás o tempo inteiro, fazer o presente, porque o futuro ele não existe de verdade. O que existe é o presente e o passado o tempo inteiro. O futuro ele é tão rápido, um estalo, ele já virou presente, 2 estalos, ele virou passado. Então é lá que a gente tem o nosso futuro. Nas nossas memórias individuais, memórias coletivas de outros povos, para poder lutar. Quando falo luta, não é luta só por direitos, mas é luta por garantias desses direitos de uma forma coletiva. E lutar junto, né? A menina preta, da perifa, o menino indígena, da aldeia, tá lá, o menino trans, da cidade, que é indígena, que é rejeitado. Vamos lutar junto, vamos fazer algo melhor. Vamos olhar para nossas histórias, memórias, vamos contar elas. Se ela dói, chora. Se ela não dói, vamos utilizar como meios e argumentos para poder lutar juntos. E aqui fica o nosso Até Breve, com esse compilado de algumas entrevistas e temáticas que rolaram ao longo do ano, e também como uma forma de compartilhar o que a gente se propôs a fazer a partir do Cena Rápida. E isso não representa nem metade do que rolou esse ano, hein? Então vou deixar uma sugestão aqui pra vocês. Que tal, nesse período até comecinho do ano que vem, que não vamos ter episódios novos, geral maratonar o Cena Rápida? E aí todo mundo já aproveitar para revisitar os episódios, deixar um joinha, um comentário, marcar o Desenrola nas redes, compartilhar com os amigos. Bora? Olha, se chegou até aqui, obrigado pela escuta, bom fim e começo de ano, e a gente se encontra logo mais. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até 2024. Cena Rápida. Cena Rápida.
roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena, distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos, produção audiovisual por Pedro Oliveira, identidade visual Flávia Lopes, vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.